Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muita boa madrugada para você que está assistindo esse vídeo, independente do horário. Eu sou o Eduardo Henrique e no vídeo de hoje eu quero comentar sobre um tópico de ordem que sempre me deixou muito pensativo, que é o Kian. Por que que o Kian, para mim, pro tamanho de antagonista e vilão que ele é para a ordem, porque para mim eu sinto que falta alguma coisa. Bem, vamos lá. O Kian, toda essa história dele foi construída em Desconjuração, certo? Ou seja, 2020. Já tem 6 anos praticamente que toda essa lore do Kian começou a ser construída publicamente, né? Que o Celpt já devia estar pensando, já, porra, devia ser antes já devia ser na primeira temporada ou já no início da segunda. Mas pra mim, cara, o Kian, ele é um antagonista que falta mais tempo de tela, sabe? Ele tem todo esse misticismo em torno dele, né? 4.000 anos. É um cara que já fez tudo e não sei o quê. Quem assistiu Hexatomb, e aqui já vou avisar um sinal, alerta de spoiler para Hexatomb, para Ordem como um todo, tá? Então, se você não assistiu a última sessão de Hexatomb, cara, eu não recomendo que você continue assistindo o vídeo, de verdade mesmo. Eu vou falar um spoiler. Mas se você quiser ouvir o spoiler, é contigo, tá? Então, bora lá. Quem assistiu o final de Hexatomb viu que o Kian realizou um Hexatomb, né? O Veritus, né? Mais especificamente. E quando o Kian aparece, né? Ali no final, isso me fez lembrar de toda essa minha pequena, não sei se frustração, mas é um sentimento de ausência de construção de lore mesmo. O Kian, pra mim, ele é um antagonista muito grande pra ter só esse pouquinho de história que nos foi revelado, principalmente no final de Desconjuração. Temos mais lore, na minha opinião, do próprio Kian, ainda muito associada com aquele final de Desconjuração, que o Gal vai contando a lore dele, do Kushin e tal. Tipo assim, eu sinceramente acho que seria mais interessante o que eu acredito que vai ser feito, né, em Calamidade Parte 2, é que vão trabalhar mais a história do Kian. Porque pra mim, pro nível de antagonista que ele é, sendo o maior antagonista da Ordem, e, e ser tratado dessa maneira, sabe, eu acho que ele não é muito bem explicado. Eu acho que precisa realmente de mais justificativa, que no caso é explicar mais sobre ele. Porque eu entendo, ele é um deus, ele é uma entidade já de mais de 4.000 anos e tal, mas seria interessante, pelo menos, a gente ter alguma mídia que explore melhor a lore dele, sabe? Por exemplo, uma HQ. Uma HQ inteiramente do Kian, pra mim, seria bem interessante, sabe? E, embora não esteja explicando tão bem o meu ponto, mas eu acho que você tá entendendo o que eu tô querendo dizer, certo? Que é essa questão do Kian não ser fechado. Ele, pra mim, não é um antagonista fechado. A história dele ainda tá faltando mais detalhes. E, por exemplo, em Hexatomb, quando ele é mencionado, né, o Veritus é mencionado ter realizado um Hexatomb, ali eu olhei e falei, então muito provavelmente eles vão explorar mais a lore do Kian em Calamidade Parte 2. Pelo menos é essa a impressão que eu tenho, essa teoria que eu formulei de bate-pronto, porque eu não vou mentir. Eu queria saber bem mais sobre o Kian. Pro nível de antagonista que ele eu acho que faria sentido a gente saber mais coisas que ele participou, que ele se envolveu, que claramente ele se envolveu em muito mais coisas, né? Esse, esse final de Hexatomb, pra mim, ele só oficializa o que todo mundo já desconfiava. Que é que o Kian envolveu o paranormal, fio, o Kian tá no meio. Ele tá estudando uma forma dele colocar esse plano dele. Que é outra questão, né? O plano do Kian em si. Tipo, tá, e aí? Qual é que é, sabe? O plano do Kian é funcional?
sei lá, até hoje eu nunca entendi direito essa porra, mas é, é algo. Mas assim, eu fico de verdade mesmo torcendo pra que a galera do Ordem, né, no caso os três roteiristas, né, o Stefano, o Biff e o Selbit, eles de alguma forma produzam mais essa lore do Kian. Nos conte mais, seja no RPG. Se for no RPG, eu acho maravilhoso. Mas numa HQ também seria interessante saber mais sobre o Kian, todas essas questões de como ele foi realmente se envolvendo com o paranormal cada vez mais. A gente sabe, né, que ele foi o primeiro ser humano a atingir 100% de exposição, mas, sabe, contar mais detalhes sobre essa história. Eu sei, esses tempos eu estava conversando com um amigo, e aí ele me falou um ponto que é interessante, né, que basicamente o que faz o Kian ter esse misticismo todo também é a ausência de detalhes sobre a sua história, né? É justamente sobre saber pouco desse antagonista. É você não saber praticamente nada dele e mesmo assim ele é forte pra caralho, ele é perigoso pra caralho. E olha que é um Kian nerfado, né, gente? É um Kian que não tem os poderes. Ele não pode conjurar rituais. Pelo menos não em Calamidade parte um, né? Então, tipo assim, é, e olha que mesmo nerfado ele é forte pra caralho, tá ligado? Então pra mim ainda assim fica esse sentimento de que tá faltando mais uma construção de roteiro mesmo pro Kian. Eu acho que, pelo menos é a minha interpretação, você que tá assistindo esse vídeo pode discordar, achar que o Kian é muito bem construído e tal, mas na minha visão, me parece que o Selbit, ele tinha tanta coisa pra mostrar em Desconjuração, tanto conceito de elemento, transcender, ritual, coisa pra caralho, né? Essa nova funcionalidade de agora a ordem tá usando rituais, está usando o outro lado, que antes ia um segredo na floresta, isso era inimaginável, era muito o oposto. E, bem, as questões ali fizeram com que eles tivessem que dar um 180 e começar a utilizar o outro lado para combater o próprio outro lado. E aí, é, eu acho que ele acabou por causa dessa questão do Selbit tendo que produzir toda essa lore, expandir o universo mesmo, narrativo de Ordem. Ele acabou sangrando um pouquinho do tempo de tela do Kian, sabe? E acabou tornando o Kian um vilão que não se tem como você ter uma empatia, sabe? Que não tem como você. É um antagonista que não tem como você entender o lado dele, sabe? Tipo, é difícil você torcer pro Kian. Você pode torcer pro Kian porque você quer pagar de diferentão, mas não porque tem uma lore embasada e que cause realmente uma, uma questão moral mesmo, sabe? Tipo, uma dúvida genuína sobre quem está certo, tá ligado? Óbvio que isso pode ser que o Selbit, quando estava criando, nem sequer pensou nisso e foda-se, e essa minha linha de raciocínio só não é de acordo com a realidade mesmo, mas ainda assim, sabe? Eu ainda sinto que o backstory do Kian, saber mais seria bem interessante, sabe? Ainda mais em Calamidade Parte 2, né? Que tudo leva a crer que vai ser a última temporada, né? De Ordem. Pelo menos nessa trama principal do Diabo, Kian, todas essas histórias que estão sendo construídas desde Desconjuração, tá ligado? Então, pelo menos é isso que eu acho, sabe? É, então, cara, eu não vou falar assim que o Kian é, é uma das piores coisas de Ordem, mas pro tamanho dele e pro papel que ele tem, eu acho que ele não teve a construção merecida. Essa é minha review direta e curta, tá ligado? Eu acho que ele não tem a construção que ele merecia. Mas, bem, é isso. Basicamente, esse vídeo é só realmente um pensamento que eu tenho com que desde Calamidade, desde o finalzinho de Calamidade, eu tenho esse pensamento de que eu sempre falava zoando, né, com meus amigos que qualquer NPC tem uma lore mais bem construída do que o Kian, mas no fundo, assim, eu queria saber mais sobre o Kian.
Eu realmente queria saber mais sobre ele, porque pra mim ele é um antagonista que, pô, se tiver mais detalhes sobre a lore dele seria interessante, tá ligado? Mas é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Comente aí nos comentários o que você achou dessa minha linha de raciocínio, da minha opinião, se você concorda ou se você discorda. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até amanhã.